Boa noite, pessoal. Desejo as boas-vindas a vocês presentes aqui na ativação regional do Centro-Oeste. Queremos saber quem está por aqui, então coloquem seus nomes, os nomes das suas startups, das comunidades que estão participando. Meu nome é Amanda, eu sou da Fundação CERT e hoje vou mediar esse momento de ativação regional da região Centro-Oeste do Brasil. Para quem está apenas me ouvindo e não me vendo, vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos longos e loiros, olhos azuis, e eu estou usando uma blusa branca e uma calça vermelha. Preparamos um conteúdo riquíssimo para você, empreendedora, empreendedor, líder de comunidade, que quer saber mais sobre as novidades do Inovativa e sobre o ecossistema aqui da região. Esses eventos de ativação regional têm como objetivo ativar cada região do Brasil. Mas o que deve ser isso? É unir os vários atores do ecossistema, divulgar oportunidades do Inovativa e puxar essa locomotiva que é o empreendedorismo inovador para o país e para a sociedade. Enfim, queremos apresentar o Inovativa que planejamos para 2020 e mobilizar, impulsionar, acelerar, intensificar as trocas e conhecimentos entre startups, líderes, aceleradoras, empresas médias, grandes, mentores, investidores e apostar na inovação, no desenvolvimento das startups e unir força para a gente ir cada vez mais longe. Então, para iniciarmos essa troca de contato, aqui no chat vamos enviar um painel digital que você vai adicionar o seu cartão digital. Então, coloca lá teu nome, de onde você vem, o nome da tua startup, o que ela busca resolver, ou instituição que você trabalha, comunidade que representa e participa. Enfim, o que mais achar útil para a gente trocar a figurinha e se conectar. Então, clica aqui no link. Antes de começarmos, vou explicar para vocês como funciona nossa plataforma aqui de transmissão. Aqui onde vocês estão assistindo a programação é uma das salas de transmissão. E para cada região, a gente criou uma. Então, se você tiver interesse em assistir os eventos passados, ou rever os eventos passados, ou assistir os próximos que virão, fique à vontade, é só entrar de novo na plataforma e assistir aqui, entrando em cada sala que você vai ser transferido por ela. E ao lado da aba Atividades também constam os horários, dias de todas as ativações. Por último, a parte de atendimento permite que você entre em contato direto com a organização para auxílio durante o evento. Enfim, primeiramente, acredito que vocês já saibam o que é o Inovativa Brasil, simplesmente o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Contudo, o Inovativa que vocês conhecem agora é Hub Inovativa, porque a gente, além de ser centro de encontros ali de todos esses atores do ecossistema, também oferecemos muito mais do que apenas aceleração. O Inovativa Brasil já atua aí, vai começar a atuar há mais de 10 anos e agora é apenas um dos nossos produtos. E hoje a gente vai apresentar para vocês quais outras oportunidades e melhorias que iremos oferecer para tornar o nosso ecossistema brasileiro ainda mais gigante, Então, o Hub Inovativa, ele é realizado pelo Ministério da Economia e pelo Sebrae. Vou pedir aqui que a produção coloque para a gente em destaque. Para quem não conhece tanto, a gente tem aqui os nossos realizadores, que é o Ministério e o Sebrae, e abaixo os nossos executores, que é a Fundação CERT, e agora também é co-executado por meio da ação em rede pela AB Startups e pela Impact Hub. Enfim, a gente está aqui, então, para apresentar um pouco mais sobre o Hub, o que ele vai oferecer a mais para vocês. Então, gostaria de chamar a Morgana, da AB Startups. Por favor, pode entrar para apresentar um pouquinho aqui do que o Hub vai oferecer. Obrigada, Amanda. Olá, pessoal. Estou aqui para falar para vocês quais são essas novidades que o Inovativa está trazendo. Agora é o Hub Inovativa. Então, todas as ações, como vocês já tiveram as ações, as estruturas de saber, o Inovativa é uma política pública que apoia o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador pelo país. É um programa e eventos do Inovativa que vão promover diferentes oportunidades de acelerar os negócios inovadores, conexões também e potencializar as ações de investidores e parcerias, além das capacitações também que os empreendedores terão. Então, é nessas ações que o Hub começa a ganhar um novo formato. E ele vai oferecer, além da aceleração, conexões, rede e capacitação. É isso que a gente vai estar mostrando para vocês aqui.
o que é que vem de novidade. Então, como muitos de vocês já conhecem, a gente tem a Aceleração Brasil, que é um programa totalmente gratuito, certo? Reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e tem um propósito de apoiar as startups e os projetos de negócios inovadores por todo o Brasil. O Inovativa de Impacto, ele é um programa de aceleração gratuito para empresas inovadoras de base tecnológica, e bem como que tem como a missão de gerar impacto social e ou ambiental positivo para toda a nossa sociedade. E o IDEAS é um programa que a gente tem, no que a gente chama do Bahia Inovativa, né? Onde a gente está voltado principalmente para um programa de aceleração e capacitação gratuito para ideias. Então, são aquelas ideias que oferecem junto aos apoios com as incubadoras e aceleradoras, certo? Em todo o Brasil. Então, essas novidades é o que vocês vão começar a encontrar em todas essas ações. E o que seria, vamos dizer, né, mais sobre os programas de aceleração? As novidades só começam, e o Inovativa Brasil ele vai começar a ter toda, né, a produção vai colocar aqui para vocês verem todo esse novo processo. Estamos divididos agora em duas etapas, uma etapa de aceleração e uma outra etapa de graduação. Então, nessa perspectiva, as inscrições já estão abertas, então se liga, entre no nosso site. Quando você começa a fazer essas inscrições, vocês vão também começar a participar das nossas mentorias coletivas, que são abertas para os participantes, selecionados ou não, tá? E com conteúdos também de capacitação. Essa primeira etapa de aceleração ela vai selecionar 380 projetos, então não precisa, né, do CNPJ até o momento. E, com isso, as que estão selecionadas elas vão começar a ter programas de sessões individuais de mentoria e o apoio individual dos gestores de relacionamento, que vai estar acompanhando a evolução dessa startup durante o processo. As mentorias coletivas fechadas vão estar acontecendo também para diagnosticar e explicar todas as ações e as capacitações para as startups. E esse ciclo fecha com o Inovativa Day, certo? Que é um evento de conexão regional. E aí, essas startups elas recebem o selo, né, de aceleração, podendo passar por uma segunda ação, que é o de graduação, que vão entrar 150 startups, que necessitam, sim, de CNPJ para poder participar. Nessa etapa, continuamos com as ações de mentorias individualizadas e as mentorias coletivas, e há também o relacionamento com os gestores. Só que isso agora é mais focado no seu problema, nas suas ações e o que você vai ter agora para crescer. Tá? E a gente fecha todas essas experiências com Inovativa Experience, onde a startup que passa por todo esse processo, ela vai passar pelo Demo Day, né, por uma apresentação a uma banca, vai ter treinamentos de pitch e também tem a premiação das startups de destaque, saindo com o selo, certo, de inovativa graduada. Então, é essa ação que a gente começa a ter no programa. E essas startups que passam, elas começam a ter todas essas vertentes aqui. Como é que uma startup hoje pode participar do Inovativa? Ela vai ter que ter um modelo de inovador, né, que pode ser produto, processo ou serviço. Ela tem que estar querendo, né, interessada em buscar o relacionamento com investidores e com o mercado. Ela também tem que estar no processo de MVP, operação ou tração, né? E todas essas ações buscando a conexão com esse mercado. Então, se sua startup está pensando nisso, sua startup nessa etapa, então vem com a gente participar no mais um ciclo do Inovativa. E agora a gente está com essa novidade, que é o Inovativa de Impacto, agora em dois ciclos. Então, em 2022.1, a gente está iniciando o Inovativa de Impacto, né? Eles estão juntos, tá? Se você quer fazer a inscrição, eles vão estar na mesma plataforma, né? No site do inovativa.online. Então, você pode escolher e verificar qual melhor você se encaixa. E, dentro dessas ações, o Inovativa de Impacto ele só tem algumas particularidades. O número de startups que a gente vai estar trabalhando na primeira seleção de aceleração, elas são de 40 startups.
e elas que vão passar pelos mesmos processos, né, os mesmos procedimentos que as startups de aceleração passam, mas lembrando, todas as mentorias e as ações também aqui são focadas em desenvolvimento das ações de impacto, né? E ela recebe o selo da inovativa, o selo de startup acelerada, e só 20 startups passarão para o segundo estágio, que é o estágio que as startups já devem estar com o CNPJ, já pensando realmente nos primeiros clientes, na sua parte de operação. E a parte de graduação, a gente vai continuar com esse movimento, as mentorias individualizadas, especializadas, as mentorias coletivas e a participação no Innovative Experience. Então, as startups de impacto e as startups da Aceleração BR vão participar todos juntos do mesmo evento. Então, essas conexões a gente vai estar pensando sempre. E dentro dessas ações, continuamos com os mesmos benefícios. É um evento de conexão agora nacional, o treinamento dos pitches, o Demo Day final do ciclo para uma banca de investidores e a premiação das startups de destaque. E aí elas recebem o selo de startup graduada. Então, é nessa ação que a gente começa a fazer essas novidades que a gente está falando tanto aqui. Tá? Então, uma startup de impacto, por que deve participar dessa ação? Então, essa solução ela deve estar vinculada, certo, a resolver problemas socioambientais e pensando, sim, nessas conexões de procura, de conexão com o mercado, com investidores. O estágio que ela deve estar é de validação, uma MVP, a operação, outra ação, e principalmente pensando sempre em buscar as condições e que já também avaliam por impacto, né, periodicamente. Então, elas têm que começar a refletir quais são esses impactos que elas estão causando nesse nosso desenvolvimento. Né? Então, como é que elas vão impactar as nossas vidas, impactar todas essas nossas melhorias. Aqui é só para a gente fechar essas datas, deixar bem claro, para você não ter dúvida, como vão ser essas etapas do ciclo 2022.1. Então, o ciclo começa dia 7/2 e vai até 10/3. Certo? Nisso, teremos a divulgação dos aprovados no dia 11 de abril, e, em seguida, o webinar de apresentação de todo esse programa para tirar todas as dúvidas dos participantes no dia 12 de abril. A etapa de aceleração ela vai do dia 13 de abril a dia 11 de junho, certo? Que vai fechar com aquele primeiro evento que a gente falou já, que é o evento do Innovativa Day. E vai continuar a etapa só das graduadas, né, o que estão para passar na etapa de graduação, que vai acontecer do dia 7 de setembro até o dia 8 de agosto. E a gente vai encerrar com um grande evento, né, do Inovativa, que muitos de vocês já conhecem, que é o Innovative Experience, que vai estar acontecendo do dia 20/8 a 22/8. Gente, é muita data. Não fiquem preocupados, a gente vai mantendo essa comunicação com vocês. Vocês vão tirar todas essas dúvidas, porque se até eu estou aqui, né, tendo dificuldade de falar para vocês, imagina a gente ver. Mas não só de datas vivemos, né? Então, a gente vai ter muito benefício. Então, as startups que agora passam pelos ciclos de aceleração vão estar recebendo benefícios. Benefícios esses são as startups que estão participando deste ciclo, tá, pessoal? Você que tem dúvida, que participou em outro ciclo, nesse momento você não está recebendo esses benefícios diretamente. Então, ele é exclusivo para as startups que concluem todo o ciclo de aceleração, tá bom? Então, pode ser os descontos com os produtos, as ações de armazenamento em nuvem, softwares de automação, gestão e muito mais. Então, a gente está trazendo estruturas e apoios que ajudam o desenvolvimento da tua startup. E quando a gente fala em conexão, nada mais do que trazer mais eventos, trazer mais as ações que a gente está fazendo aqui para vocês. Então, o Inovativa está com 3 grandes eventos marchas, que é o Innovative Experience, que a gente já roda a cada final de ciclo, o Innovativa Day, que é um evento marcante agora naquela primeira etapa, e o Inovativa Conecta, certo? Esse é o que a gente está trazendo com maior diversidade e também com maior inovação. O Inovativa Conecta, ele começa a ter umas ações onde a gente vai ter os Demo Days online, que são os eventos virtuais, mensais, tá bom? Com temáticas para startups apresentarem seus pitches e suas soluções para uma banca de investidores e parceiros de negócio. O Inovativa Lab, ele é um evento presencial,
de capacitação e conexão das startups com grandes, médias empresas, certo? Sobre inovação aberta. E as rodadas de negócio vão ser os eventos também presenciais, tá? Com o formato de encontros rápidos, mais dinâmicos, que as startups apresentam as suas soluções para os potenciais clientes. Então, essas novidades que a gente começa a ter, a gente também começa a ter esse movimento para voltar para o presencial, porque é isso que a gente está querendo, né? E a rede inovativa, que vocês já se relacionam com eles, que é uma rede bem ampla com os atores do ecossistema. Então, a gente tem aqui nossa comunidade de líderes e agentes. A gente também vai estar fazendo ações e interações com investidores, com empresas, com os parceiros, que representam todos esses ecossistemas regionais e locais de empreendedorismo. Então, é isso que a gente está pensando, e nada melhor também do que a gente fechar essas novidades com as capacitações. Então, o Inovativa Academy vai ser uma nova aplicação, certo? Onde a gente vai estar passando todas essas melhorias, aperfeiçoamentos, e tudo isso que a gente vai ter que evoluir com pessoas do ecossistema, pessoas que já passaram por essas experiências. Então, vão ser conteúdos gratuitos, tá? Com esses temas essenciais para a gente evoluir aqui. Tá? Então, conheça aqui também os nossos parceiros. Então, são eles que vão estar junto com a gente dentro desse mais um ciclo, mais um ano do Inovativa. Além disso, temos nossos apoiadores. Tá? Se a gente não tiver o apoio e o reconhecimento deles, a gente também não poderia ser uma das melhores acelerações hoje da América Latina. E vejam também quem faz negócio com as startups de Inovativa. Tá? Então, aqui são algumas empresas que já selecionaram, já fizeram contratos e negócios com as startups aceleradas. Então, qualquer dúvida, tira um print da tela aqui, vê esses contatos para que a gente se liga aí, produção, obrigada. Então, vamos ver, qualquer dúvida, entre em contato aqui sobre o processo de aceleração, sobre as informações. Então, nosso site inovativa.online, você vai conseguir ver, fazer sua inscrição, tá bom? Amanda, agora eu acho que é contigo. Participação. Agora eu gostaria de chamar, então, um empreendedor, desculpa, que já passou pelo nosso ciclo de aceleração, para vir contar um pouquinho sobre a experiência e o que aconteceu depois do Inovativa, né? Então, Zadri, que está aí com a gente, pode vir. Amanda, tudo bem? Estou aqui sim, Tudo boa certo. noite. Boa noite a todos os amigos aí, a oportunidade de estar aqui. Eu falo, quando eu assistia, antes de participar do Inovativo, eu assistia os vídeos e eu sempre me imaginava estar participando aqui, sabe? Acho que é o impossível acontecendo. A gente tem que fazer o possível como empreendedor e o impossível acaba acontecendo. E fazer parte desse ecossistema, aprender com vocês e estar aqui contando um pouco da experiência da Olhoponto, do que foi, o que representou Inovativa de impacto para nós nesse crescimento da Olhoponto, até o ponto que nós estamos aqui hoje. Foi fundamental, sabe, Amanda? Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi com vocês. Ai, que bacana. Nossa, Eric, é nosso prazer também te trazer aqui, que você foi recomendado por algumas pessoas aí que tiveram contato contigo. Então, acho que assim, para a gente começar, fala um pouquinho sobre o que é a Olhoponto e depois a gente aí dá continuidade para entender a tua experiência dentro dos ciclos, né? Ótimo. A Olhoponto, ela é uma startup que tem como propósito contribuir com o meio ambiente e evitar que o mau descarte do óleo de cozinha usado residencial contamine rios e lagos, né? Hoje, para se ter uma base, são consumidos 3,1 bilhões de litros de óleo de cozinha todos os anos. E de cada 4 litros de óleo consumidos, 3 evapora ou fica na comida e 1 é descartado. Então, temos aproximadamente 760 milhões de litros de óleo de cozinha descartados. Desses, de acordo com o Ministério da Minas e Energia, são 80 milhões coletados para a produção de biodiesel e estima-se que 12 milhões para a produção de sabão, sabonete, cosméticos e outros derivados. Então, nós temos aí lançado no meio ambiente, sem o devido controle ou cuidado, aproximadamente 680 milhões de litros de óleo de cozinha. E cada litro de óleo de cozinha, quando mal descartado, ele pode contaminar 25 mil litros de água. E na outra ponta, se ele chega nos lixões ou nos aterros, né, principalmente nos lixões, ele é contaminante do solo. Isso gera um grande prejuízo para o meio ambiente.
E também quando chega no corpo nos rios, contamina lá todo o ecossistema aquático. E gera um grande prejuízo também para as empresas de saneamento, né? Com manutenção, desobstrução, tratamento de água, isso encarece muito a manutenção das ETS também, né? E também na sua casa, quando você joga o óleo de cozinha ali, também prejudica a tubulação da sua residência, caixa de gordura, você que mora em apartamentos também tem um grande problema. E muitas das vezes isso acontece não por causa do óleo de cozinha, mas sim das pessoas, do mau hábito, né, de você descartar o óleo na pia. Muitas das vezes essa pessoa ela acaba descartando o óleo de cozinha por não encontrar formas de coleta, não encontrar locais adequados para descarte e não ter nenhum tipo de incentivo. E pensando nesse problema, nesse tamanho desse problema que nós temos aí ambiental, não só no Brasil, isso não é clássico do Brasil, é no mundo todo. Você tem uma base na Inglaterra, eles têm lá um fatbergs, que eles gastam milhões de euros aí para tirar, 1 milhão de euros para extrair um fatberg dos esgotos de Londres. Mas, e como que a gente pode melhorar isso, né? Muitas das vezes, a pessoa ela tem consciência do óleo de cozinha, ela guarda o óleo de cozinha em casa, algumas pessoas, e aí, vou levar aonde? Né? E é justamente que a Óleo Ponto vem para resolver esse problema. Nós criamos uma tecnologia, né, uma solução, uma máquina inteligente de coleta, no qual o usuário ele faz o cadastro na própria máquina, né, imagine-se um caixa eletrônico, que você faz o cadastro ali e leva o óleo de cozinha num recipiente, você fez o cadastro, abre-se a porta e você fez o descarte ali. A nossa tecnologia, ela identifica esse óleo e gera uma pontuação para o usuário, que essa pontuação é trocada por descontos ou por produtos com empresas parceiras. Assim, a gente consegue chegar mais próximo do usuário, dar condições a ele, bonificar ele. E toda vez que ele faz isso, quando ele leva o óleo de cozinha, ele não só ganha a bonificação, mas também ele consegue identificar qual o passivo ambiental que ele tem ali, o que ele está fazendo de bem para o meio ambiente. Digamos que você, Amanda, leve 4 litros de óleo de cozinha na Óleo Ponto. Ela vai falar, a Amanda, você descartou 4 litros de óleo, evitou que 100 mil litros de água fossem contaminados e ganhou 40 pontos. Com esses pontos, você recebe um código e vai no supermercado, no parceiro e troca ali. Hoje a gente troca por óleo de cozinha novo, né? Essa é a solução que a Óleo Ponto traz para o mercado. Isso tudo foi uma parceria que nós fizemos com os escritórios júniores da USP, a ESC Júnior, com a FEA Júnior também, a rapaziada lá muito extraordinária. Nesse caminho, a Óleo Ponto aprendeu muito mesmo. Temos hoje duas operações, uma em Andradina, na cidade de São Paulo, que temos clientes como uma holding de saneamento e uma multinacional produtora de óleo de cozinha, né? E também estamos com a outra segunda operação na cidade de Foz do Iguaçu, onde nós passamos num projeto do Parque Tecnológico de Itaipu, é um projeto de sandbox, de cidades inteligentes, e nós estamos implantando lá e estamos tendo assim, resultados extraordinários. A gente, só chegamos aqui, Amanda, esse aqui é um pouco da história, e lógico, o time, né? E as pessoas que nós fomos encontrando na jornada do Óleo Ponto. No entanto, que uma das pessoas que está no nosso time é um advisor nosso, é um cara que veio da Inovativa, conhecia dentro da Inovativa de Impacto, é um cara extraordinário, chama Luiz Gustavo Ortega, um grande mentor, e aí aprendemos muito com ele durante o processo, continuamos esse relacionamento com ele depois do processo, e hoje ele é um grande contribuidor, um advisor nosso aqui dentro do nosso time. Quer dizer, a Inovativa de Impacto, ela não só nos ajudou a conhecer o mercado, a entender da nossa solução, em conhecer o nosso problema, como apresentar nosso problema para os clientes, como validar isso tudo, mas também deu esse ganho de pessoal. A Óleo Ponto é um pouco disso aí. A gente tem um propósito de resolver esse problema aí do meio ambiente, porque ele é muito grande e muito trabalhoso. Mais ou menos isso aqui é um resumo um pouco da Óleo Ponto e da onde a gente vai chegar. Assim, temos muito mercado. Nós recentemente também participamos da COP26, do evento que teve, né, em novembro, né, promovido pela ONU, mas isso foi um passo a passo, e aonde nós começamos, a semente, aonde nós aprendemos isso tudo,
foi aqui, dentro do Inovativa de Impacto, porque eu sou de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, chamada Jardim, não sei se as pessoas conhecem, mas é ao lado de Bonito. E né, quando foi entrar no Inovativa, eu estava sozinho, né, ainda nessa empreitada, e estava aqui no Mato Grosso do Sul, estava tendo o começo da pandemia, e pouco a gente sabia do que ia acontecer, e pouco a gente sabia também do nosso negócio. E com o Inovativa, participando do Inovativa, o mundo se abriu, né? As possibilidades, o conhecimento, tudo aquilo que a gente não conseguia ter acesso por estar na região bem isolada do Brasil, né? Fora dos grandes centros, e isso nos conectou com o resto do Brasil, aí, com o mundo, e eu sou muito grato aí à Inovativa, ao time Inovativa, foi sensacional. Eu recomendo aos empreendedores que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, e falar para eles que é possível. Eu acreditei. Que bacana. Nossa, Adri, é interessante ver justamente esse caminho, né, que você comentou aí, de sair de uma cidade pequena, às vezes não vislumbra tantas oportunidades, né, e acaba se conectando com algo maior, agora, né, participando aí de conferências da ONU, enfim, muito bacana. E eu queria entender tão rapidamente, o que você queria quando você se inscreveu no Inovativa? E depois também, o que você, né, conseguiu ali ver que avançou depois de passar pelos ciclos? O que eu queria era primeiro entender o meu modelo de negócio, se ele poderia ser escalável, o que era, quais os mecanismos para eu compreender o mercado, né? Encontrar um cliente, como me apresentar para um cliente, qual o tipo de apresentação, as informações que são necessárias para você ter ali um cliente. Mas antes do cliente, você tem que validar a sua ideia, né? Porque, às vezes, que nem o meu caso da Oleopoldo, estava muito na ideia, era um PowerPoint, eu tinha um desenho da máquina, como que ia ser, e só. E aí eu falei, cara, eu não sei como explicar, assim, tirou uma atadura dos olhos, assim, e me colocou no mundo, as possibilidades que eram, e como executar isso, né, o passo a passo disso, e foi muito importante, foi um primeiro degrau do conhecimento, e o tanto que eu absorvi disso daí, a gente leva até hoje. Eu sou um cara extremamente grato aí, mesmo, se não fosse Inovativa, talvez eu não estaria aqui. Eu tenho certeza, talvez não, eu tenho certeza que se eu não conhecesse Inovativa, eu não estaria aqui. Caramba, nossa, maravilha esse teu depoimento. Acho que só para a gente finalizar ali, se tiver alguma startup vendo esse evento, né, e tá ali um pouquinho com dúvida, se quer, né, se vai ou não entrar, será que vai me demandar muito tempo? Enfim, né, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu estou preparada. Qual seria a tua sugestão, assim, de verdade? O que demanda, né? Qual é o esforço ali que te demandou? E por que também fazer entrar no ciclo? Primeiro, o propósito. Você tem que entender o que é um propósito, né? E quando você vai fazer a inscrição do Inovativa ali, às vezes você desiste porque você não tem muita informação do seu próprio negócio, da sua ideia, né? Você não tem ali algumas métricas, algo assim, mas às vezes você não tem um MVP, né? Você não tem um número para dar ali. Mas, cara, se inscreva, se sua ideia for boa, se você ali, o pouco dados que você tiver, eu tenho certeza, se você entrar para dentro do time Inovativa, vai clarear tudo para você. Assim, não pode desistir. Você não pode desistir se você fez uma vez, não passou. Você tem que ser persistente, né, nessa situação. E eu gosto muito, sabe, Amanda, de uma palavra assim, que eu venho aprendendo muito com ela, que é a constância. Você tem que todos os dias fazer alguma coisa pelo teu propósito, para onde você quer chegar, né? Isso é muito importante, você não deixar de fazer. E acredite, se você mesmo, dono da ideia, se você fez mesmo ali, você acredita, você vai conseguir, cara. Coloca esse negócio na tua cabeça. Tem uma passagem na Bíblia que chama Jeremias 33:3. Clama-te ao Senhor que Ele fará coisas grandiosas, insondáveis, impossíveis na tua vida. E é muito isso. Eu vivo o impossível. Quer dizer, eu faço o possível e tem alguma força superior que me ajuda a alavancar o impossível. E tá aqui como
eu acho, assim, como eu falei no começo, é um impossível, cara. Eu assistia os vídeos do Inovativa e sempre olhava e falava, cara, será que um dia eu vou estar ali? E eu tô aqui, cara. Você tem que acreditar, acontece mesmo. Você tem que se dedicar ao seu negócio, ao seu propósito, encontrar as pessoas certas enfim, vá lá, se inscreva, que você vai conseguir. Você vai. Eu tenho certeza. Você que está nos assistindo aqui, você vai conseguir. Você vai chegar no Inovativa, você vai fazer um negócio que vai impactar pessoas, que vai fazer aí transformar um problema numa solução que possa aí te dar, não te dar não é tanto pela questão financeira, né, Amanda, mas é o legado, né, o que você vai deixar, porque eu costumo falar para o meu time que se olha o ponto, colocar aí, chegar a alcançar onde a gente almeja, a gente vai ganhar, não existe um prêmio Nobel da água, mas nós vamos criar esse prêmio para nós, porque de tanto óleo de cozinha que nós vamos tirar do meio ambiente, e tanto de água que nós vamos evitar que fosse contaminada pelo descarte incorreto, nós vamos deixar aí um escrito na nossa história, na história da Inovativa, porque imagina só, se a gente tiver aí 1.000 máquinas coletando 1.000 litros de óleo por mês, multiplica isso por 25 mil, quantos bilhões de litros de água a Inovativa ajudou evitou que fosse contaminado. Por que eu falo Inovativa? Porque, mais uma vez, se não fosse Inovativa, com certeza não estaria aqui. Nossa, Zandrick, depois da tua fala, a gente podia terminar aqui o evento, mas a gente tem muito mais também. Enfim, muito obrigada pelo teu depoimento, achei muito bacana isso de, tipo, você olhava, né, antes ali os vídeos dos eventos e agora você está participando de um e fez por merecer, com certeza. Enfim, em nome de toda Inovativa, a gente agradece muito pela tua palavra aqui. E a gente vai se ver aí mais pra frente. Eu lembro quando a gente conversou que você estava assim, caramba, eu tô aqui resolvendo um problemão, mas todo dia é assim, né? O empreendedor tá com a vida sempre na loucura. E é no Inovativa que a gente se une aos outros empreendedores que também são outros loucos, que unidos ali, né? Unidos venceremos, vão passar por isso. Então, acho que Essa troca fala aí. Pode falar. Essa troca de dores aí entre os empreendedores, ela é importante, e acontece isso dentro do Inovativo. Eu lembro que lá no começo, quando a gente fazia aqueles call com os outros investidores, outros empreendedores que estavam num nível acima, uma das primeiras coisas que eu perguntava, você tem vontade de desistir, cara? Né? Porque assim, a vontade de desistir, ela acorda com você. Mas chega no final do dia, você se apega a alguma coisa e você tem certeza que no outro dia vai ser melhor. Tem aquele desenho do Pink do cérebro, né? Que chega no final do dia, o cérebro olha para o Pink e fala, deu tudo errado durante o dia, no final do dia ele fala, amanhã nós vamos dominar o mundo. E é mais ou menos esse o sentimento que o empreendedor tem que ter, né? Muita, muita vontade de dominar o mundo e muita resiliência e constância, né? E acho que essas duas palavras aí que fortalecem o cara. Maravilha. Bom, muito obrigada, Zadrick. Então, a gente se vê em próximas oportunidades, provavelmente presencialmente também. Valeu aí pela tua participação. Enfim, dando continuidade aqui à nossa programação, né? Agora, a gente vai chamar algumas pessoas para falar um pouquinho do ecossistema, né? Então, a gente chama ecossistema, né? Quando, enfim, são vários atores, né? São várias, né, na biologia, várias espécies que se unem e formam um ecossistema. Então, nós somos aqui também vários atores que têm suas características e se unem. Então, entendendo a necessidade de ter esse ambiente favorável, né, e acessível, atuante, para que as startups consigam se desenvolver, né, porque elas não se desenvolvem sozinhas, para isso que a inovação no país, né, necessita, né, a gente necessita dessa inovação para se unir, né, estar em ambientes favoráveis e se unir a essas pessoas que podem nos ajudar. Então, a gente trouxe aqui Danilo Picucci, que é diretor de comunidades e ecossistemas, para falar um pouquinho sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação no Brasil. Então, ele vai falar do cenário brasileiro como um todo. E depois também a Virgínia, que é CEO da Impact Hub, Virgínia Alfenas, vai falar um pouquinho sobre o ecossistema de impacto socioambiental no país. Então, pessoal, podem entrar. Fala, galera, tudo bom? Danilo Picucci aqui, diretor de comunidade da Associação Brasileira de Startups. Vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre o ecossistema de empreendedorismo, o ecossistema de startups e dar um pouquinho de contexto, falar algumas coisas que a gente tem percebido aqui, algumas novidades.
Legal, começar aqui pelo que talvez todo mundo esteja vendo, falar sobre investimento, sobre o que está rolando hoje no Brasil. Quem estiver acompanhando aí notícias, ou mesmo que você não esteja acompanhando muitos, talvez tenha sido impactado pelo alto número de startups que a gente tem visto recebendo investimento, ou algumas fazendo IPO, né, abrindo mercado na Bolsa de Valores, tanto brasileira quanto americana. Tem também algumas outras empresas aí que se fundiram, né, que tipo elas se juntaram com outras ou que foram adquiridas por grandes empresas também, startup comprando startup. Isso tem acontecido aí num volume relativamente alto nos últimos 2 anos, 2020 e 2021. O que tem mostrado aí um aquecimento do mercado muito bom. Tem muito dinheiro fluindo para o Brasil, muito dinheiro de investimento entrando de investidores estrangeiros, além dos investidores nacionais também, e mostrando aí que startup realmente se tornou um tema quente, uma opção de investimento para o mercado como um todo. Então, muita gente entrando nisso para poder apoiar. E o legal disso, né, para poder falar um pouquinho mais aqui, é que eu tenho um mito sobre o ecossistema que é importante tirar aqui, que é, cara, não falta dinheiro para investimento para startups no Brasil. Tem muito investidor, tem muito dinheiro de fora. O que falta, na verdade, mais é o dinheiro de fato circular melhor pelo país, então mais estados serem olhados, mais startups que não nascem no eixo, né, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, também serem olhadas e conseguirem participar de rodada de investimento. Então isso é um desafio aí muito mais de conexão entre o país inteiro e os investidores que nós temos aqui. Existe um segundo desafio também, que é de fato a gente conseguir fazer com que mais empreendedores entendam o jogo de investimento, né? Como funciona de fato o ciclo inteiro de investimento e o que é necessário para você captar um investimento. Então, não adianta muito você acreditar que o investidor que deveria apostar na sua ideia, enquanto que, na verdade, é você que tem que convencer o investidor a apostar em você, e para isso você precisa seguir alguns passos, você precisa estar preparado para isso. Legal, isso dito, né, o que aconteceu aí nos últimos 2, 3 anos? As áreas que mais receberam investimento no Brasil foram fintechs, que é talvez o mais óbvio aí que todo mundo tenha visto, como Nubank, Creditas, Banco Neon, Cora, entre várias outras startups aí que acabaram se destacando e que trabalham no mercado financeiro. As health techs durante a pandemia aí bombaram e muitas delas aí cresceram. A gente tem alguns dados que mostram que a gente passou de 500 startups de saúde no Brasil em fase de tração, né? Startups que estão crescendo aí nas suas áreas. E por fim, EdTechs, startups de educação, é uma outra área também que teve um grande boom. Provavelmente a pandemia teve um grande motivo disso também, porque todas as escolas tiveram que se readaptar, tiveram que se readequar a um momento online, remoto, estudar em casa, e isso também causou um boom. Mas não é novo, o movimento de inovação em educação já vinha acontecendo há um bom tempo, lá desde 2015, 2016, principalmente porque nós temos vários problemas com a educação pública no Brasil, com acesso à educação, com educação de qualidade, e isso tem sido uma oportunidade já faz tempo. Nos últimos 6 meses começou a ter um novo boom, que é nas startups de agro, então as agritechs, como a gente chama, ou seja, né, o Brasil tem aí nas commodities e no setor de agropecuária um dos seus grandes valores dentro do PIB brasileiro. Isso cresceu muito nos últimos 10 anos e agora a gente tem visto aí muitas startups surgindo nesse setor. Não, de novo, também não começou agora, mas esse novo boom está acontecendo, a gente está vendo dinheiro fluir de investimento para startups que trabalham com esse setor, o que é bem legal. Onde mais a gente está vendo uma demanda de inovação aqui, que são oportunidades que ainda não estão tão latentes, tão visíveis para todo mundo, mas que está acontecendo para quem está no meio aqui. Então, cibersegurança é um deles. A gente está vendo aí a questão de cibersegurança se tornar uma grande questão, principalmente para grandes empresas, principalmente para o governo. Não à toa, todas as discussões de privacidade de dados que tiveram nos últimos anos, LGPD, que começou a valer. Então, tudo isso está puxando um setor de inovação dentro de cibersegurança de uma forma bem relevante. Então, se você entende um pouco desse setor, tem interesse, é um dos lugares legais de olhar. Tem também as questões de blockchain, né, que tem ficado um pouco mais visíveis aí na mídia por causa de NFT, né, os non-fungible tokens, mas blockchain é muito maior do que NFT, e blockchain é algo que vai atrair sempre interesse
pelas possibilidades que isso cria em relação, inclusive, às outras coisas, de cibersegurança também, de rastreabilidade, de a parte monetária, né, Bitcoin e outras moedas digitais. Então, tem bastante coisa nesse setor a ser explorado. E, por fim, aqui eu colocaria a questão de inteligência artificial, né? Continua tendo uma hype em cima do nome inteligência artificial, né, do tema inteligência artificial. Isso já faz uns 3, 4 anos que está acontecendo, mas agora a gente está começando a ver mais aplicações funcionando em inteligência artificial, o que está aumentando o interesse nesse tema, o que está fazendo com que mais gente queira ver soluções com isso. Então, é bem comum perguntarem, pedirem, virem falar com a gente aqui da Bem Startup sobre isso, e o que mostra que realmente tem gente querendo conhecer soluções de inteligência artificial, que é um dos setores mais difíceis, porque demanda uma capacidade técnica muito grande. A gente não tem tanto cientista de dados no Brasil, e também não temos tantos doutores e mestres que também estudaram ciência de dados aqui no país, apesar de que isso está acontecendo também. Então, se você está pensando em estudar e gosta de tecnologia, esse é um setor que você deveria considerar e pensar um pouquinho sobre isso. Cara, falando um pouquinho um pouquinho mais de dados aqui, de contexto, né? O Brasil hoje não existe um número preciso, né, de quantas startups existem no Brasil, porque a gente não tem hoje um meio de rastrear 100% dos CNPJs que são startups, né, porque a gente acabou de fazer o marco legal das startups, o marco civil das startups, e agora vai começar a ter uma classificação real de startup, mas a gente tem uma estimativa aí de que a gente tenha algo entre 18 e 25 mil startups no Brasil. Alguns relatórios flutuam mais ou menos nessa lógica, os relatórios de empresas que fazem isso, inclusive a própria Bem Startups também faz no nosso site. E aí, cara, ainda é importante entender, né? A gente tem uma métrica que é usada no mercado, tanto aqui quanto no exterior, Europa, Estados Unidos, Ásia, que é a cada 10 startups que nascem, 2 sobrevivem ao primeiro ano e uma vai sobreviver de fato para se estabelecer e para crescer. Depois de 2 anos, uma delas vai continuar viva, tentando prosperar. Não quer dizer que ela vai virar um unicórnio, não quer dizer que ela vai virar uma empresa gigantesca, quer dizer que ela vai se tornar uma empresa que vai continuar brigando pelo mercado e tentando crescer. Ou seja, 10% das startups sobrevivem no mercado. Essa é uma média comum que é usada, que você consegue ver em aceleradoras, em incubadoras, olhando dados macros de fundação de startup ano a ano. O que mostra uma coisa importante que a gente precisa também sempre desmistificar, que é: empreender não é fácil, ter uma startup não é fácil, não é simples, mas começar uma é. Tentar começar uma startup é relativamente fácil, é muito mais fácil que começar uma empresa tradicional, exige muito menos investimento, e essa é a parte legal, porque dá para testar rápido se você realmente seguir as metodologias de validação que são ensinadas por aí, Lean Startup, Canvas e processo de validação, de metodologia de validação e MVP, você consegue fazer isso de forma muito rápida. E isso permite que você teste várias ideias até achar uma que realmente esteja dando um sinal de que o mercado tem interesse e que faz algum sentido. Isso é bem legal, mas tenha consciência de que é uma jornada trabalhosa e que não é simples e que a chance de falhar é bem grande. E falhar não é nenhum problema. Então, esse acho que é um outro recado muito importante. Não tem nenhum problema falhar. A gente tem que desmistificar a cultura do erro no Brasil. Falhar e quebrar uma empresa e tentar de novo é um aprendizado. E eu te garanto que se você fizer um ciclo de aprendizado desses e tentar empreender, tentar criar uma startup, muito provavelmente você vai sair muito melhor do que você começou e dificilmente você vai ficar desempregado, porque você se torna uma pessoa que realmente tentou criar alguma coisa e assim você vira um profissional que aprendeu muito mais do que quem só viveu dentro de uma empresa, sendo estagiário e começando na carreira de uma empresa. Cara, o ecossistema de startups é incrível. Ele tem o que a gente chama das comunidades de startups, né, que são os grupos de pessoas voluntárias espalhados aí pelo Brasil, cada um nas suas cidades, fazendo coisas para ajudar empreendedores. Tem muitos eventos para ensinar a gente, meetup, workshop, oficina, aceleração, pré-aceleração, incubação. Tem muita atividade para você que está pensando em empreender ou está começando a empreender. E é necessário aproveitar esse ecossistema. Então, uma das melhores coisas de estar no meio de startups é que existe essas comunidades, existe o ecossistema de startups ali preparado para suportar e te dar apoio como empreendedor. Você tem que aproveitar esse meio, tem que participar dos eventos, tem que conhecer pessoas, fazer networking, se relacionar, ir nos meetups para poder aprender gestão, aprender sobre produto e coisas do tipo.
que é com certeza uma das melhores coisas que você pode fazer. Quando eu empreendi, antes de eu estar aqui na minha startups, lá em 2015, 2016, eu também tive uma startup, tentei empreender, fiquei quase 2 anos empreendendo, e foi assim que eu descobri o ecossistema, foi assim que eu entendi como as coisas funcionavam, e uma das coisas mais ricas que eu pude ter foi de poder interagir com outros fundadores, de participar de iniciativas e eventos, aceleração, e nisso ter um altíssimo nível de conteúdo e conhecer muita gente legal, inclusive vários dos founders aí que hoje têm startups grandes, eu conheci naquela época quando eles eram pequenos também, e isso foi muito legal, porque hoje eu tenho essa rede, né, de contatos, as pessoas legais eu consigo conversar e que estão construindo empresas bacanas, enquanto eu estou aqui do lado de fomento, que é uma outra coisa muito legal também. Gente, aproveitem. O ecossistema de empreendedorismo brasileiro é uma coisa incrível que está realmente bombando. Quando eu cheguei lá em 2015, ainda era parte mato, não vou dizer que era tudo mato, porque acho que tudo mato era antes, ainda 2010, 2011, 12, mas ainda tinha bastante mato para capinar. E agora a gente está realmente vendo os frutos sendo colhidos e muita coisa boa acontecendo, muita oportunidade para quem quer empreender. Então aproveitem. Um abraço e entre em contato com a Cabeça Startups, aproveitem a Inovativa. Olá, meu nome é Virginia Alfenas, sou CEO do Impact Hub Belo Horizonte. Estamos há 10 anos no mercado de impacto e nós sempre acreditamos que empreender pode gerar benefícios que vão além do resultado financeiro. Tem crescido muito nos últimos anos um olhar de que sim, é possível abrir um negócio que, além de gerar lucro, traga soluções para questões complexas que observamos e vivenciamos na sociedade e no meio ambiente. Esses negócios que colocam essa transformação de mundo como sua principal razão de existir são conhecidos como negócios de impacto socioambiental. Trazendo um pouco sobre como esses negócios se inserem aqui no Brasil, segundo a PIPE Social e o mapeamento realizado em 2021, que contou com a participação de 1.300 organizações respondendo, sabemos que a maior parte dos negócios de impacto estão no Sudeste, 58%, seguidos por Nordeste, 16%, e esse número tem crescido muito, depois o Sul, com 15%, Norte e Centro-Oeste, com 5% cada. E destes, 36% dos negócios estão sediados no interior, saindo das capitais. Em relação ao estágio desses negócios, 8 em cada 10 continuam entre os estágios de desenvolvimento da solução até a organização do negócio, principalmente na busca por de um modelo que gere alguma sustentabilidade financeira. Mas um dado positivo em relação a finanças é que 44% dos negócios mapeados já acessaram doações ou investimentos. 51% dos empreendedores já buscaram ou estão buscando ser acelerados, mas ainda sem sucesso. Ou porque não encontraram um programa que atende à necessidade deles, ou porque ainda não conseguiram se estruturar para isso. Então, fica aí a dica para conhecerem o Inovativa de Impacto. Além disso, os empreendedores tendem a escolher 2 ou até mais verticais de impacto para suas soluções, destacando as tecnologias verdes e a agenda cívica, que inclui desafios de gestão de governo, engajamento cívico, inclusão social, questões de diversidade, gênero e direitos e deveres dos cidadãos. Desses negócios mapeados, 49% estão relacionados a tecnologias verdes, 40% em cidadania, 28% em educação, 27% em saúde, 23% em cidades e 15% em serviços financeiros. Dentre os ODS interessados pelos empreendedores, podemos notar um número restrito de soluções atuando nos desafios de acesso à justiça, de conservação e uso sustentável dos recursos marinhos e dos ecossistemas terrestres, e sim, assim como o desafio de acesso à água potável e saneamento básico. É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Espero que estejam mais por dentro desse universo de negócios de impacto e que tenham se interessado em participar do programa e contribuir para deixarmos esses números cada vez mais positivos. E agora, não só falando do nosso país, a gente também com certeza quer dar um foco especial na região centro-oeste, né? Então é por isso que esse evento tem esse nome. Eu quero chamar aqui o Luiz Soares, que é um líder alumni do Centro-Oeste. Então, Luiz, tá aí com a gente?
Olá, boa noite. Tudo bem, Amanda? Boa Tudo noite, que prazer certo. estar aqui de volta com vocês. Sim, o prazer é nosso, Luiz. Obrigada por ter apoiado aí a ideia e estar aqui com a gente. Então, um pouquinho, eu gostaria de que você seja aí o porta-voz falando o que é, né? Como é que está a região Centro-Oeste nesse ecossistema? Fala um pouquinho aí das características e como que as pessoas podem aproveitar do ecossistema aqui da região para se impulsionar, né? Então, a palavra está contigo, Luiz. Obrigadão, Amanda. Bom, primeiro, estou bem feliz de estar entrando aqui depois do Zadric. Ele é empreendedor aqui do Mato Grosso do Sul e a gente valoriza muito ter pessoas incríveis como ele aqui no estado. Vocês podem ver que minha bandeira do Mato Grosso do Sul está aqui atrás de mim. Bom, falando um pouquinho sobre Centro-Oeste, a gente costuma, até em um dos painéis inovativos ano passado, a gente tratou o Centro-Oeste como um celeiro de oportunidades, porque ele realmente é isso, né? Nós temos aí 3 estados, mais o Distrito Federal, cada um com suas especificidades, mas muito parecidos com os potenciais e as dores também, né? Então, eu peguei aqui alguns dados do último estudo de ecossistemas da AB Startups, e junto com ele algumas outras coisas que da gente que conhece mais a região e trabalha um pouco mais junto com os líderes, né? Então, hoje no Centro-Oeste, a gente tem quase 15 comunidades de startups. Nós temos em várias cidades, então aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem movimento em Campo Grande, Dourados, Corumbá. Em Goiás a gente tem o Startup Go, que fica ali em Goiânia, tem Rio Verde de Goiás, que com a área 64, que envolve outras cidades ali, Catalão, Caldas Novas. No Mato Grosso a gente tem Cuiabá, a gente tem Sinop, a gente tem Rondonópolis. Então, se você é empreendedor e está ouvindo isso e é de alguma cidade dessas ou algumas cidades próximas, fique sabendo que tem um ecossistema, tem uma comunidade nesses locais que pode ajudar você dentro dessa jornada, como ajudou o Zadric também, e ele acabou de compartilhar e de contar para todo mundo aí. Bom, pegando alguns dados aqui do Centro-Oeste, né? Por incrível que pareça, todo mundo fala que quando pensa em Centro-Oeste já pensa em agronegócio, já pensa em agroindústria, só que o maior número de startups, na verdade, não é de agritechs, é de edtechs. A gente tem 14,1% de startups na região Centro-Oeste que trabalham com educação. Logo depois vem agronegócio aí, com 11,1%, mas a gente também tem fintechs, startups na área de saúde, gestão, e-commerce, impacto, como se vocês acabaram de ver. Então, o Centro-Oeste acaba oferecendo oportunidades de se trabalhar e de se ter negócios em vários tipos de áreas, né? Não só agronegócio, como as pessoas acabam enxergando e vendo a gente, né? Bom, dentro dessas startups, a gente tem uma boa parte delas já em operação e tração, tá? Então, são 35% das startups da região já estão em operação e 22% em tração, o que é um número muito legal, que demonstra que o ecossistema está maduro e está passando por um processo de amadurecimento, né? Outros dados interessantes, né? Sobre o perfil dos founders e tudo mais. E é onde a gente observa a oportunidade de poder melhorar, poder ser mais diverso, né? Hoje, 74% ainda são do gênero masculino, né? Isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando, essa questão de diversidade, em várias comunidades aqui da região, e a gente quer cada vez melhorar isso, né? Uma parte legal é que 81% das startups têm de 1 a 5 sócios, e a maioria delas também tem um time entre 1 e 5 colaboradores. Ou seja, quando a gente fala do impacto de startups no ecossistema e quando a gente fala do impacto não para a sociedade em geral, a gente pode ver que as startups aqui da região estão sendo uma ferramenta também de inclusão de pessoas, de geração de emprego, o que sempre é super importante também, né? Tem outros dados interessantes sobre o perfil das startups e o perfil dos founders, que eu acho que podem ser, vocês podem encontrar isso em vários estudos, tanto da B Startup, como da Distrito, como de outros órgãos aí que estão atuando dentro do ecossistema. E falando um pouquinho das dores e dos amores de se ver no Centro-Oeste, a gente percebe que os potenciais são muito parecidos e os problemas acabam sendo muito parecidos também, tá?
nos últimos anos houve uma aproximação maior com o Sistema S, que tem ajudado bastante as comunidades em si a prosperar, a fazer eventos de fomento, a puxar novos empreendedores, mas a gente ainda tem algumas dificuldades em acesso a capital, por exemplo, a uma criação de um capital mais próprio, mais regionalizado, e que é um ponto que acredito que as comunidades vão começar a trabalhar mais firme, para conseguir pegar esse dinheiro que roda aqui no Centro-Oeste e realmente aplicar em tecnologia, inovação e novas startups. Além disso, a gente é um polo de agroindústrias, e isso todo mundo sabe, nós somos conhecidos mundialmente por isso, e um dos desafios que a gente está enfrentando com muita garra para poder transformar mesmo é iniciar um movimento de aproximar grandes empresas aqui da região de startups e de inovações, né? A gente percebe que em alguns outros lugares do país esse movimento está um pouco mais evoluído e que aqui a gente ainda tem um bom caminho para seguir. Mas isso não deixa a gente triste, não, muito pelo contrário. A gente olha isso, vê como uma oportunidade e as comunidades estão trabalhando cada vez mais para aproximar essas grandes empresas e o capital das startups, certo? Acho que é basicamente uma visão sobre o Centro-Oeste é isso. Tem muitos outros potenciais que a gente pode explorar, como, por exemplo, a gente tem 2 estados aqui de região de fronteira, então existem ecossistemas tão evoluídos quanto aqui nos países vizinhos e que hoje a gente não tem uma grande integração. Então, esse também pode ser um ponto de trabalho para as comunidades e um ponto de trabalho para empreendedores também, né? A gente sabe que existem vários empreendedores aqui do nosso lado e eu acho que um dos desafios que as comunidades vão enfrentar aqui nos próximos meses, nos próximos anos, é justamente fazer uma integração maior com esses empreendedores, talvez puxar eles para o Brasil, ajudar os nossos empreendedores locais a internacionalização, né, a irem para fora, expandirem as fronteiras. E para tudo isso, a gente tem times maravilhosos nessas cidades que eu citei no começo. A gente tem programas incríveis como Inovativa, do qual eu já fiz parte, e me deixa muito feliz, foram muitas conexões, e a gente pôde ajudar muitos empreendedores e muita gente. E, por conseguinte, a gente conseguiu ajudar também o Estado, as cidades e tudo mais. Acho que é basicamente isso, Amanda. Se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, estou à disposição aqui. Nossa, acho que você deu um overview muito bacana aí. Trouxe ali as oportunidades, né? Tipo, às vezes a gente vê, poxa, não tem isso tão desenvolvido, mas é justamente nesse ponto que daí você pode ser um pioneiro também, né? Ser literalmente um líder de comunidade ali para a tua região e ajudar ela a crescer, né? No caso. Enfim, achei muito bacana aí os pontos que você trouxe. Então, o Luiz, gente, ele é um líder alumni, né, do Inovativa. Como a gente disse aí, líderes, né, podem colocar seus contatos aí para fazer essas conexões com o pessoal que está assistindo. Mas, enfim, Luiz, eu acho que era isso. Você falou super bem. De novo, muito obrigada por ter topado aí falar com a gente. Parabéns pelo teu trabalho também como líder, como alumni. Inovativa também é muito grata a você. E, enfim, da nossa parte aí, muito obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado, equipe do Inovativa. E contem com a gente porque precisar, viu? Beijão aqui do Centro-Oeste. Maravilha. Valeu. Bom, gente, então, como eu disse, né, gostaria de relembrar aqui que os líderes e os agentes Inovativa dos estados aqui do Centro-Oeste, né, prometem fomentar muito as ações por aqui, né, ajudando nos eventos, divulgações aqui do Inovativa, dos eventos do Inovativa e de fora, divulgações em geral, né, ações estratégicas para levar o Inovativa para todo canto e principalmente fomentar o desenvolvimento de startups. Então, né, coloquem aí seus LinkedIns para que vocês façam esse contato e também sejam aí grandes agentes que ajudem uns aos outros. Bom, e tudo que é bom parece que durou pouco, né? Mas, enfim, a gente chegou ao fim. Mas saibam que a gente preparou tudo com muito carinho. E se puderem nos passar, então, um feedback do evento, isso é muito bom ler, né? Então, a gente vai colocar aqui um formulário para vocês darem notas, né, e sugestões também para os próximos, que a gente vai fazer aí, evento de ativação regional no meio do ano, né, entre maio e junho. Então, também podem mandar aí sugestões. E também eu não poderia deixar de finalizar convidando vocês, né, que se encaixam nos requisitos dos nossos programas, que se inscrevam, né, visitem o nosso site, que
está novinho, é o inovativa.online. Sigam a gente nas redes sociais para ficar por dentro dessas novidades, né? E datas de realização, como a Morgana aqui apresentou. Então, vamos ter vários eventos, se tudo der certo presencialmente. E, enfim, a gente espera conhecer vocês, conversar também com vocês. De novo, aproveitem ali o link do nosso painel de cartões virtuais, deixa sua marca lá, vamos fazer parceria, vamos fazer networking, porque faz muita diferença. A gente já usou esse painel antes, então, ele deu muitos frutos também. Só relembrando as datas dos próximos eventos, então a gente vai falar sobre o Nordeste, dia 8/3, e do Sudeste, dia 10/3. Os dois também às 7 da noite. Bom, em nome de toda a equipe do Inovativa, eu agradeço então de coração a presença de vocês e também até a próxima.